Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da Igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo The Tabernacle Choir at Temple Square, sob a regência de Mac Wilber e Ryan Murphy, com Andrew Answorth e Joseph Peoples ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Minha Alma Hoje Tem a Luz. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Bradley R. Wilcox, que serve como segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes.
Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, estamos felizes em estar aqui. Obrigado pela oportunidade de te adorar durante esta conferência. Somos gratos pelos homens e mulheres, pelos profetas, suas esposas, famílias. Somos gratos pelo sacrifício que eles fazem em nosso favor. Lembramos dos missionários ao redor do mundo e pedimos a Ti que os abençoe, assim como os missionários sêniores, os líderes missionários, para que conduzam essa obra em frente. Oramos pelos jovens adultos solteiros, para que sejam fortes e resistam à tentação e façam como o profeta nos pede hoje, para que consigam superar o mundo e preparar o mundo para a segunda vinda de Teu Filho Jesus Cristo. E por essas bênçãos oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Henry B. Aaron, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo elder Ryan K. Olsen, dos 70. Após suas palavras, o coro nos agraciará com o hino Meu Pai Celestial me tem afeição. Ouviremos então os elders Jonathan S. Schmidt e Mark D. Eddy, dos 70. Presidente Aaron. Meus queridos irmãos e irmãs, sou grata por estar com vocês nesta conferência geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sentimos sua fé e seu amor onde quer que vocês estejam. Temos sido edificados pelos ensinamentos inspirados, pelos poderosos testemunhos e pela magnífica música. Eu os incentivo a continuarem se esforçando para se qualificarem para retornar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Onde quer que vocês se encontrem no caminho do convênio, vocês encontrarão dificuldades relacionadas às provas físicas da mortalidade ou à oposição de Satanás. Quando eu reclamava de como algo era difícil, minha mãe me dizia: Hal, é claro que é difícil, é para ser difícil mesmo. A vida é um teste. Ela era capaz de dizer isso com calma, até mesmo com um sorriso, porque sabia duas coisas. A despeito da dificuldade, o que mais importava era chegar de volta ao lar para estar com seu Pai Celestial. E ela sabia que poderia fazê-lo por meio da fé em seu Salvador. Ela sentia que ele estava próximo a ela. Nos dias em que ela sabia que estava prestes a morrer, ela conversou comigo sobre o Salvador enquanto estava deitada em seu quarto. Havia uma porta para um outro cômodo perto de sua cama. Ela sorriu e olhou para a porta enquanto falava calmamente sobre vê-lo em breve. Ainda me lembro de olhar para a porta e imaginar o cômodo atrás dela. Ela está agora no mundo espiritual. Ela foi capaz de manter os olhos na recompensa que desejava durante anos de provações físicas e pessoais. O legado de encorajamento que ela deixou para nós é melhor descrito em Moroni 7, onde Mormon encoraja seu filho Moroni e seu povo. É um legado de encorajamento a uma posteridade, assim como foi o de minha mãe para a família dela.
Mormon passou esse legado de encorajamento a todos os que têm a determinação de se qualificar em meio a todos os seus testes mortais para a vida eterna. Mormon começa nos primeiros versículos de Moroni 7 com um testemunho de Jesus Cristo, de anjos e do Espírito de Cristo, que nos permite distinguir o bem do mal e assim poder escolher aquilo que é bom. Ele coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, assim como todos os que obtêm sucesso ao encorajar aqueles que se esforçam em direção ao caminho para seu lar celestial. Porque, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo, a não ser que tenha fé em seu nome. Portanto, se estas coisas houverem cessado, então a fé também cessou. E terrível é o estado do homem, pois é como se não tivesse havido redenção. Mas eis, meus amados irmãos, que espero coisas melhores de vós, pois julgo que tendes fé em Cristo em virtude de vossa humildade. Pois se nele não tendes fé, não sois dignos de ser contados com o povo de sua igreja. Mormon via a mansidão como uma prova da força de sua fé. Ele viu que eles se sentiam dependentes do Salvador. Ele os encorajou, ressaltando essa fé. Mormon continuou a encorajá-los, ajudando-os a ver que sua fé e sua mansidão edificariam sua segurança e a confiança de que teriam sucesso em seus esforços. E novamente, meus amados irmãos, gostaria de falar-vos sobre a esperança. Como podeis alcançar a fé a não ser que tenhais esperança? E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. E isto por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. E novamente, eis que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Mormon, então, os encoraja, testificando que eles estão no caminho certo para receber o dom de ter seu coração preenchido com o puro amor de Cristo. Ele delineia para eles a relação entre fé em Jesus Cristo, mansidão, humildade, o Espírito Santo e a firme esperança de se alcançar a vida eterna. Ele os encoraja da seguinte maneira: porque ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele precisa ter caridade. Pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. Olhando para o passado, agora vejo como aquele dom da caridade, o puro amor de Cristo, fortaleceu, guiou, amparou e modificou minha mãe em seu esforço no caminho a seu lar eterno. E a caridade é sofredora e é benigna, e não é invejosa e não se ensoberbece. Não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre, e para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Sou grato pelo encorajamento que advém do exemplo e do ensino de Mormon. Também fui abençoado pelo legado de minha mãe. Desde Adão até os dias de hoje, os profetas têm me fortalecido por meio do ensino e do exemplo. Por consideração àqueles que conheço pessoalmente e a seus familiares, optei por não procurar verificar os detalhes de suas dificuldades ou falar publicamente de seus grandes dons. No entanto, o que vi tem me encorajado e me tornado uma pessoa melhor. Correndo o risco de invadir a privacidade de minha esposa, acrescentarei um breve relato de seu encorajamento. E o faço com cuidado. Ela é uma pessoa reservada, que não busca nem aprecia enaltecimentos. Ela não vai falar agora, mas quando estou perto dela, sempre a elogio. E ela sempre diz, já está bom, ela. Estamos casados há 60 anos. E por causa dessa experiência que agora entendo o significado das seguintes palavras das Escrituras: fé, esperança, mansidão, perseverança, não buscar os seus interesses, regozijar-se com a verdade, não suspeitar mal e, acima de tudo, caridade. Com base nessa experiência, posso prestar testemunho de que os seres humanos podem trazer todos esses ideais maravilhosos para a sua própria vida, à medida que se elevam em meio aos duros golpes da vida. Milhões de vocês que me ouvem agora conhecem pessoas assim. Muitos de vocês são essas pessoas. Todos nós precisamos desses exemplos encorajadores e de amigos amorosos. Quando estiverem com alguém, como irmãs ou irmãos ministradores, vocês estarão representando o Senhor. Pensem no que Ele faria ou diria. Ele os convidaria a se achegarem a Ele. Ele os encorajaria. Ele notaria e elogiaria o início das mudanças que eles precisarão fazer. E Ele seria o exemplo perfeito para que seguissem. Ninguém vai conseguir fazer todas essas coisas de uma vez, mas ao ouvirem esta conferência, vocês podem saber que estão no caminho certo. O Salvador conhece em detalhe seus desafios. Ele conhece seu grande potencial para crescer em fé, esperança e caridade. Os mandamentos e convênios que Ele oferece a vocês não são testes para controlá-los. Eles são dádivas que os levam a receber todas as dádivas de Deus e a voltar ao lar onde habita seu Pai Celestial e o Senhor, que os amam.
Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados. Podemos reivindicar essa bênção de vida eterna se tivermos fé suficiente para nos arrepender e nos tornar como uma criança, puros e prontos para receber a maior de todas as dádivas de Deus. Oro para que vocês aceitem seu convite e ofereçam a outros filhos de nosso Pai Celestial. Oro por nossos missionários em todo o mundo, que eles sejam inspirados a encorajar cada pessoa a ter o desejo e a acreditar que o convite vem de Jesus Cristo, por meio de seus servos que tomaram seu nome sobre eles. Testifico que ele vive e que dirige sua igreja. Sou sua testemunha. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo de Deus para toda a terra. Sei que isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É uma honra falar a vocês nesta sessão de conferência. Falo a vocês hoje como um amigo. No Evangelho de João, o Salvador ensinou que somos amigos dele se fazemos o que ele nos pede. São o nosso amor individual e coletivo pelo Salvador e os convênios que fizemos com ele que nos unem. O presidente Eyring ensinou: quero dizer a vocês o quanto o Senhor os ama e confia em vocês. Mais ainda, quero falar-lhes do quanto ele conta com vocês. Quando fui chamado à autoridade geral pelo presidente Nelson, fui inundado por emoções. Foi algo indescritível. Julie e eu aguardamos ansiosamente pela sessão da tarde de sábado da Conferência Geral. Senti-me humilde ao ser apoiado. Caminhei cuidadosamente até chegar ao meu assento para não tropeçar em minha primeira designação. No final daquela sessão, algo aconteceu que teve um profundo efeito em mim. Os membros do quórum formaram uma fila e nos cumprimentaram um por um. Cada um deles demonstrou seu amor e apoio. Com um abraço afetuoso, eles disseram: não se preocupe, este é o seu lugar. Em nosso relacionamento com o Salvador, ele olha para o coração e não faz acepção de pessoas. Pensem em como ele escolheu seus apóstolos. Ele não atentou para a posição social nem para a riqueza. Ele nos convida a segui-lo e acredito que ele nos assegura que nosso lugar é junto a ele. Esta mensagem se aplica em especial aos jovens da igreja. Vejo em vocês o que o presidente Nelson vê. Ele disse: há algo inegavelmente especial sobre esta geração de jovens. Nosso Pai Celestial deve ter uma grande confiança em vocês para tê-los enviado à Terra nesta época. Vocês nasceram para ser grandiosos. Sou grato por tudo o que aprendo com os jovens. Sou grato por tudo que os meus filhos, nossos missionários, minhas sobrinhas e meus sobrinhos me ensinam. Há não muito tempo, eu estava trabalhando em nossa fazenda com meu sobrinho Nash. Ele tem 6 anos de idade e é puro de coração. Ele é meu sobrinho Nash favorito. Eu acredito que eu sou o tio favorito dele falando na conferência hoje. Enquanto ele me ajudava a encontrar uma solução para nosso projeto, eu disse: Nash, essa é uma ótima ideia. Como você consegue ser tão esperto? Ele me olhou com uma expressão de surpresa, como dizendo: tio Ryan, como você não sabe a resposta para essa pergunta? Ele simplesmente deu de ombros, sorriu e disse com confiança: Jesus. Nash fez com que eu me lembrasse naquele dia deste simples, mas profundo ensinamento. A resposta para as questões mais simples e para os problemas mais complexos é sempre a mesma. A resposta é Jesus Cristo. Todas as soluções são encontradas nele. No Evangelho de João, o Salvador disse a seus discípulos que prepararia um lugar para eles. Tomé ficou confuso e perguntou ao Salvador: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Salvador ensinou a seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele é a resposta para a pergunta de como se achegar ao Pai Celestial. Adquirir um testemunho de seu papel divino em nossa vida foi algo que aprendi quando jovem. Quando eu servia como missionário na Argentina, o presidente Howard W. Hunter nos convidou a fazer algo que influenciou profundamente minha vida. Ele disse: precisamos conhecer Cristo melhor do que já o conhecemos. Precisamos nos lembrar dele com mais frequência. Precisamos servir a ele com mais determinação. Naquela ocasião, eu estava preocupado em como ser um missionário melhor. Essa era a resposta: conhecer a Cristo, lembrar-se dele e servi-lo. Os missionários em todo o mundo estão unidos neste propósito: convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, e por meio do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Aos nossos amigos que estão ouvindo os missionários, acrescento meu convite para que se acheguem a Cristo. Juntos, nós nos esforçaremos para conhecê-lo, para nos lembrar dele e para servi-lo. O serviço missionário foi uma época sagrada da minha vida. Em minha última entrevista como missionário, o presidente Blair Pinchot falou sobre a troca dos presidentes da missão, pois ele e sua esposa também estavam terminando seu serviço missionário. Nós dois estávamos tristes por deixar algo que tanto amávamos. Ele percebeu que eu estava preocupado com o fato de não ser mais um missionário de tempo integral. Ele era um homem de grande fé e me ensinou com amor, assim como fizera nos 2 anos anteriores. Ele apontou para a gravura de Jesus Cristo sobre sua mesa e disse: Elder Olsen, tudo vai ficar bem porque a obra é dele. Senti-me tranquilo ao saber que o Salvador nos ajudará, não apenas enquanto servimos missão, mas sempre, se o permitirmos. A Sister Pinchot nos ensinou do fundo de seu coração utilizando frases simples em espanhol. Quando ela dizia, Jesucristo vive, eu sabia que era verdade, que ele vivia. Quando dizia, Elders e hermanas, les amo, eu sabia que ela nos amava e que desejava que sempre seguíssemos o Salvador. Minha esposa e eu fomos recentemente abençoados por servir como líderes de missão e trabalhar com missionários maravilhosos no Uruguai. Eu poderia dizer que eles foram os melhores missionários do mundo, e acredito que todo líder de missão tem o mesmo sentimento. Esses discípulos nos ensinaram todos os dias o que significa seguir o Salvador. Em uma de nossas entrevistas regulares, uma de nossas grandes missionárias entrou no escritório. Ela era uma missionária bem-sucedida, uma excelente treinadora e líder dedicada. Ela era um exemplo para suas companheiras e era amada pelas pessoas. Era obediente, humilde e confiante. Nossas entrevistas anteriores sempre se concentraram em sua área e nas pessoas que ela estava ensinando. Essa entrevista foi diferente. Perguntei como ela estava e pude ver que ela estava preocupada. Ela disse, Presidente Olsen, não sei se sou capaz de fazer esse trabalho. Não sei se vou conseguir ser boa o suficiente. Não sei se consigo ser a missionária que o Senhor precisa que eu seja. Ela era uma excelente missionária. Era excelente em todos os sentidos. Era o sonho de todo presidente de missão. Eu nunca tive preocupações com as habilidades dela como missionária. Enquanto a ouvia, eu não sabia o que dizer. Fiz uma oração silenciosa. Pai Celestial, esta missionária é excelente. Ela é sua. Ela está fazendo tudo certo. Não quero arruinar esta situação. Ajude-me a saber o que dizer. As palavras vieram à minha mente. Eu disse, Hermana, sinto muito por estar se sentindo assim. Quero lhe fazer uma pergunta. Se você estivesse ensinando uma amiga que se sente como você, o que você diria a ela? Ela olhou para mim e sorriu. Com um inconfundível espírito missionário e convicção, ela disse, Presidente, isso é fácil. Eu diria a ela que o Salvador a conhece perfeitamente. Diria a ele que ele vive e que ela o ama. Diria, você é boa o suficiente e vai superar isso. Com um sorriso, ela disse, creio que isso se aplica aos nossos amigos, também se aplica a mim. Quando temos dúvidas, podemos achar que as soluções são muito complexas ou que encontrar respostas é muito confuso. Devemos nos lembrar de que o adversário, o pai de todas as mentiras, é o arquiteto da confusão. O Salvador é o mestre da simplicidade. O presidente Nelson disse, o adversário é astuto. Por milênios ele tem feito com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. Suas mensagens geralmente são repletas de ruído, ousadia e presunção.
No entanto, as mensagens de nosso Pai Celestial são extraordinariamente diferentes. Ele se comunica de modo simples, sereno e com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo. Quão gratos somos por Deus nos amar tanto e nos enviar seu Filho. Ele é a resposta. O presidente Nelson disse recentemente: o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Para os que escolherem servir missão, posso prestar testemunho sobre as bênçãos que virão ao atenderem o chamado de um profeta. Vocês não farão isso por vocês, mas pelo Salvador. Vocês serão chamados para servir em um local. Mas o mais importante é que servirão as pessoas. Vocês terão a grande responsabilidade e a bênção de ajudar novos amigos e a entender que a resposta é Jesus. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e este é o nosso lugar. Tudo o que o presidente Nelson amorosamente nos incentiva a fazer nos aproximará mais do Salvador. Nossos maravilhosos jovens, incluindo meu sobrinho Nash, ao longo de sua vida, por mais difíceis ou confusos que sejam os desafios, lembre-se sempre de que a resposta é simples. É sempre Jesus. Assim como tenho ouvido aqueles que apoiamos como profetas, videntes e reveladores dizerem em muitas ocasiões, também digo que amamos vocês. Agradecemos a vocês, precisamos de vocês. Este é o seu lugar. Amo o Senhor, presto testemunho de seu nome, sim, Jesus Cristo. Testifico que Ele é o autor e consumador de nossa fé e é o mestre da simplicidade. A resposta é Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. When
Há alguns anos tive uma experiência transformadora durante uma reunião sacramental em nossa ala no Arizona. Enquanto a oração sacramental expressava a nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo me lembrou que Jesus tem muitos nomes. Uma pergunta então veio ao meu coração: qual dos nomes de Jesus devo tomar sobre mim esta semana? 3 nomes de Jesus vieram à minha mente e os anotei. Cada um deles continha atributos cristãos que eu queria desenvolver mais plenamente. Na semana seguinte, concentrei-me nesses 3 nomes e tentei incorporar seus atributos e as características correspondentes. Desde essa época, continuo a fazer essa pergunta como parte de minha adoração pessoal. Qual dos nomes de Jesus devo tomar sobre mim esta semana? Responder a essa pergunta e me esforçar para desenvolver os atributos cristãos relacionados tem abençoado minha vida. Em sua oração intercessória, Jesus expressou essa verdade importante. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gostaria de compartilhar com vocês as bênçãos e o poder advindos de se conhecer Jesus Cristo por seus muitos nomes. Uma maneira simples de conhecer alguém é saber seu nome. Foi dito que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e importante em qualquer língua. Vocês já tiveram a experiência de chamar alguém pelo nome errado ou esquecer o nome de uma pessoa? Minha esposa Alexis e eu, de vez em quando, chamamos uma de nossas filhas de Lola. Infelizmente, como vocês devem ter suposto, Lola é nossa cachorra. Para o bem ou para o mal, esquecer o nome de alguém mostra a essa pessoa que você provavelmente não a conhece muito bem. Jesus conhecia e chamava as pessoas pelo nome. Para a antiga Israel, o Senhor disse: não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Na manhã de Páscoa, o testemunho que Maria tinha do Cristo ressurreto foi fortalecido quando Jesus a chamou pelo nome. Da mesma forma, Deus chamou Joseph Smith pelo nome em resposta à sua oração de fé. Em alguns casos, Jesus deu a seus discípulos novos nomes que eram indicativos de sua natureza, sua capacidade e seu potencial. Jeová deu a Jacó o novo nome de Israel, que significa aquele que prevalece com Deus, ou permita que Deus prevaleça. Jesus deu a Tiago e João o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Sabendo que seria líder no futuro, Jesus deu a Simão o nome de Cefas, ou Pedro, que significa pedra. Assim como Jesus conhece cada um de nós pelo nome, uma maneira de conhecer melhor Jesus é aprendendo seus muitos nomes. Assim como o nome de Israel e Pedro, muitos dos nomes de Jesus são títulos que nos ajudam a entender sua missão, seu propósito, seu caráter e seus atributos. Ao conhecermos os muitos nomes de Jesus, compreenderemos melhor sua missão divina e seu caráter altruísta. Conhecer seus muitos nomes também nos inspira a nos tornar mais semelhantes a Ele e a desenvolver atributos cristãos que trazem alegria e propósito à nossa vida. Há alguns anos, o presidente Russell M. Nelson estudou todas as Escrituras a respeito de Jesus Cristo no Guia para Estudo das Escrituras. Em seguida, ele convidou os jovens adultos a estudar essas mesmas Escrituras. A respeito dos muitos nomes de Jesus, o presidente Nelson disse: estudem tudo o que Jesus Cristo é, buscando entender em espírito de oração e com afinco o que cada um de seus vários títulos e nomes significa para vocês pessoalmente. Ao seguir o convite do presidente Nelson, comecei a desenvolver minha própria lista dos muitos nomes de Jesus. Minha lista pessoal agora tem mais de 300 nomes e tenho certeza de que há muitos mais que ainda não descobri. Embora existam alguns nomes de Jesus que são reservados apenas para ele, gostaria de compartilhar 5 nomes e títulos que se aplicam a cada um de nós. Convido vocês a fazer sua própria lista ao conhecer Jesus por seus muitos nomes. Ao fazer isso, vocês descobrirão que há outros nomes, com seus atributos cristãos correspondentes, que vocês desejarão tomar sobre si como discípulos de Jesus por convênio. Primeiro, Jesus é o bom pastor. Como tal, Jesus conhece suas ovelhas, chama pelo nome as suas ovelhas e, como o Cordeiro de Deus, dá a sua vida pelas ovelhas. Da mesma forma, Jesus quer que sejamos bons pastores, especialmente em nossa família e como ministradores e ministradoras.
Uma maneira de demonstrarmos nosso amor por Jesus é apacentando suas ovelhas. Para as ovelhas que podem estar vagando perdidas, os bons pastores vão ao deserto para encontrá-las, depois ficam com elas até que retornem à segurança. Como bons pastores e conforme as condições locais permitam, devemos procurar passar mais tempo ministrando às pessoas em seu lar. Em nossa ministração, mensagens de texto e tecnologia devem ser usadas para aprimorar e não para substituir o contato pessoal. Segundo, Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Sabendo que sua crucificação estava a poucas horas, Jesus disse: "Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Hoje, como nosso mundo é frequentemente polarizado e dividido, há uma grande necessidade de pregarmos e praticarmos a positividade, o otimismo e a esperança. Apesar de quaisquer desafios que tivemos em nosso passado, a fé sempre aponta para o futuro, cheia de esperança, permitindo-nos cumprir o convite de Jesus de ter bom ânimo. Viver o Evangelho com alegria nos ajuda a nos tornar discípulos dos bens futuros. Outro título de Jesus é que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A consistência é um atributo cristão. Jesus sempre fez a vontade do Pai e seu braço está constantemente estendido para nos salvar, ajudar e nos curar. À medida que somos mais consistentes em viver o Evangelho, nós nos tornaremos mais semelhantes a Jesus. Embora o mundo experimente grandes oscilações em seus pêndulos da popularidade, à medida que as pessoas são levadas em roda por todo o vento de doutrina, viver consistentemente o Evangelho nos ajuda a ser firmes e inamovíveis durante as tempestades da vida. Também podemos demonstrar consistência aceitando o convite do presidente Nelson de reservar tempo para o Senhor. Grande força espiritual vem de coisas pequenas e simples, como desenvolver hábitos santos e rotinas justas, de oração diária, arrependimento, estudo das Escrituras e serviço ao próximo. Quarto, Jesus é o Santo de Israel. A vida de Jesus foi um padrão de santidade. Ao seguirmos a Jesus, podemos nos tornar um santo em Israel. Crescemos em santidade ao frequentar regularmente o templo, onde santidade ao Senhor está gravado acima de cada entrada. Toda vez que adoramos no templo, saímos investidos de maior poder para tornar nosso lar um lugar de santidade. Para aqueles que atualmente não têm uma recomendação para entrar no templo sagrado, convido-os a conversar com seu bispo e a se preparar para entrar nesse lugar sagrado ou retornar a ele. Despender tempo no templo fará crescer a santidade em nossa vida. O último nome de Jesus é que ele é fiel e verdadeiro. Assim como Jesus sempre foi fiel e verdadeiro, seu desejo sincero é que demonstremos essas qualidades em nossa vida. Quando nossa fé vacila, podemos clamar a Jesus: Senhor, salva-me, assim como Pedro quando começou a afundar no tempestuoso mar da Galileia. Naquele dia, Jesus se abaixou para resgatar o discípulo que estava se afogando. Ele fez o mesmo por mim e fará o mesmo por você. Nunca desista de Jesus. Ele nunca desistirá de você. Quando somos fiéis e verdadeiros, seguimos o chamado de Jesus, estai em mim, que também pode significar estejam comigo. Quando somos confrontados com perguntas, quando somos ridicularizados por nossa fé, quando os dedos do escárnio são apontados para nós por aqueles que estão nos grandes e espaçosos edifícios do mundo, permanecemos fiéis e permanecemos verdadeiros. Nesses momentos, lembramos da súplica do Salvador: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Ao fazermos isso, Ele nos dará a fé, a esperança e a força necessárias para permanecermos com Ele. Queridos irmãos e irmãs, Jesus quer que o conheçamos porque Ele é o único nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode voltar ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o único caminho. Por isso Jesus chama: vinde a mim, segue-me, anda comigo e aprende de mim. De todo o coração, presto testemunho de Jesus Cristo, que Ele vive, que ama vocês e que os conhece pelo nome.
Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, nosso escudo, nosso refúgio e nosso libertador. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele é nosso Salvador e nosso Redentor. Ele é a ressurreição e a vida. Meu desejo sincero é que conheçam Jesus por seus muitos nomes e que se tornem como Ele, ao praticar seus atributos divinos em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. No livro de Mórmon, em um versículo muito apreciado das Escrituras, lemos a respeito de uma decisão crucial tomada pelo profeta Alma. Antes de examinarmos essas conhecidas palavras, considerem as circunstâncias difíceis sob as quais essa decisão foi tomada. Um grupo dissidente chamado Zoramitas havia se separado dos Nefitas e havia se reunido nas fronteiras de uma região que ficava próxima aos Lamanitas. Pouco tempo antes, os Nefitas haviam derrotado os Lamanitas em uma batalha sem precedentes, na qual dezenas de milhares foram mortos. E os Nefitas temiam muito que os Zoramitas se aliassem aos Lamanitas e que isso pudesse causar grande perda aos Nefitas. Além das preocupações quanto à guerra, Alma ficara sabendo que os Zoramitas, cujo povo já havia sido ensinado a palavra de Deus, estavam se voltando à adoração de ídolos e pervertendo os caminhos do Senhor. Tudo isso foi muito angustiante para Alma e foi motivo de grande dor para ele. Ao se encontrar nessas circunstâncias complexas e desafiadoras, Alma ponderou o que deveria ser feito. Quanto à decisão que ele tomou, lemos palavras que foram preservadas para nos inspirar e nos instruir ao enfrentarmos as circunstâncias complexas e desafiadoras de nossos dias. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido, Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Apesar de tantas soluções possíveis, foi a fé que Alma possuía que os levou a confiar no poder da palavra. Não é coincidência que alguns dos sermões mais poderosos encontrados nas Escrituras foram dados imediatamente após decisões como essa. Nos capítulos 32 e 33 de Alma, lemos seu discurso dado com maestria sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 34, encontramos os inspiradores ensinamentos de Amulek sobre a expiação de Jesus Cristo. De fato, lemos nas Escrituras a respeito de bênçãos milagrosas que foram derramadas sobre aqueles que escolheram pôr à prova a virtude da palavra de Deus na própria vida. Convido-os a ponderar 3 exemplos comigo ao direcionarmos nosso foco para o livro de Mórmon, um livro que o presidente Russell M. Nelson descreveu como nosso guia de sobrevivência dos últimos dias. Primeiro, ao lembrar seu povo sobre como o Senhor libertou seus pais, Alma ensinou: eis que ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Talvez vocês estejam se sentindo como se estivessem em meio à escuridão. Sua alma anseia ser iluminada? Se sim, ponham à prova a virtude da palavra de Deus. Segundo, ao refletir sobre a conversão dos Lamanitas ao Senhor, que Amon testemunhou como missionário, ele disse: eis que quantos milhares de nossos irmãos ele livrou das penas do inferno. E eles foram levados a cantar o amor que redime, e isto graças ao poder de sua palavra que está em nós. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas entre nós que anseiam que aqueles a quem amam sejam levados a cantar o amor que redime. Em todos os nossos esforços, que nos lembremos de pôr à prova a virtude da palavra de Deus que está em nós. Terceiro, no livro de Elamã, lemos: sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz.
que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem e a mulher de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria, e depositar sua alma à mão direita de Deus no reino dos céus. Vocês têm buscado ignorar todas as artimanhas e os artifícios do diabo que estão tão predominantes nas filosofias de nossos dias? Vocês têm o desejo de dissipar as nuvens de confusão causadas pelo excesso de informações para que consigam se concentrar unicamente no caminho do convênio? Então, ponham à prova a virtude da palavra de Deus. Por ter vivenciado essa mudança por meio do poder da palavra, presto meu testemunho pessoal dessa verdade tão lindamente ensinada por nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Para mim, o poder do livro de Mórmon é mais evidente na poderosa mudança que ele acarreta na vida daqueles que o leem com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Muitos conversos abandonam muitas coisas que gostavam a fim de viver os preceitos desse livro. Ele será a sua ferramenta mais eficaz para trazer almas a Jesus, o Cristo. Nessas e em outras ilustrações, podemos ver a virtude da palavra de Deus na vida de seus filhos. Talvez nos perguntemos, qual é a fonte dessa virtude ou desse poder? Ao ponderarmos sobre essa pergunta, é importante lembrar que a expressão a palavra ou o verso ou o verbo, como usada nas Escrituras, tem pelo menos dois significados. O elder David A. Bednar ensinou recentemente que um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra ou o verbo, e que os ensinamentos do Salvador, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, também constituem a palavra. O profeta Nefi ilustrou a relação entre esses dois significados quando escreveu: Dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nessas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nessas palavras, porque são as palavras de Cristo e Ele deu-as a mim. Assim aprendemos que há virtude nas palavras dos profetas antigos e modernos, justamente porque suas palavras são as palavras do Senhor. Meus queridos amigos, aceitar essa verdade eterna é crucial para a nossa sobrevivência espiritual nos últimos dias nos quais, conforme foi profetizado, há fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por fim, a virtude da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ao compreendermos isso mais plenamente, poderemos fazer uma conexão de significado eterno entre o papel de seus profetas e o próprio Redentor. Nosso amor por Ele, nosso desejo de nos achegarmos a Ele e de permanecermos em seu amor, vai nos compelir a pôr à prova a virtude da palavra em nossa vida. Tanto a virtude que flui dele, como sendo nosso Salvador e Redentor pessoal, quanto a virtude que flui dele por meio das palavras dos vasos escolhidos do Senhor. Passaremos a perceber que, por mais úteis que outras fontes possam ser para nosso estudo sobre o Salvador e sobre as palavras de seus profetas, essas fontes nunca devem se tornar um substituto para essas duas coisas. Precisamos beber diretamente da fonte, sem parcimônia e com frequência. Expresso o meu amor a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Com esse mesmo amor, rogo-lhes que vivenciem a virtude da palavra de Deus, especialmente por meio do livro de Mórmon, todos os dias de sua vida. Se assim o fizerem, repito essa promessa profética do presidente Russell M. Nelson. Prometo que, ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração, todos os dias, vocês tomarão melhores decisões, todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários.
Testifico que nosso Pai Celestial nos deu a palavra porque Ele nos ama perfeitamente e deseja que cada um de nós volte para casa a fim de vivermos com Ele para sempre. Testifico que o Verbo se fez carne, sim, Jesus, o Cristo, e testifico de seu poder para nos salvar e nos redimir. Sei que recebemos sua virtude por meio das palavras de seus profetas, antigos e atuais. É a súplica de meu coração que tenhamos sabedoria e mansidão para nos agarrarmos à palavra de Deus e permanecermos no caminho do convênio que conduz à exaltação e à vida eterna. Que possamos vivenciar continuamente a vigorosa mudança disponível a cada um de nós por meio da virtude da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos Alegres Cantemos. Depois do hino, ouviremos o Elder Gary E. Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Isaac K. Morrison, dos 70. O Elder Quentin L. Cook, do Coro dos 12 Apóstolos, então falará a nós. Esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Defining moments in life come often and unexpectedly, even when you're still young. Allow me to share a story about a high school student. Permita-me compartilhar uma história sobre Kevin, um aluno de ensino médio que foi escolhido para viajar para fora do seu estado para um evento de liderança para alunos, como ele próprio descreveu. Chegou minha vez na fila e a atendente das inscrições, que parecia ser oficial, perguntou meu nome. Ela olhou para sua lista e disse: "Então você é o rapaz de Utah." "Você quer dizer que eu sou o único?" Perguntei. "Sim, o único." Ela me deu um crachá que dizia Utah abaixo de meu nome. Ao prendê-lo à minha camiseta, senti que estava sendo rotulado. No hotel, entrei no elevador, que estava cheio, com outros 5 alunos do ensino médio com crachás como o meu. "Oi, você é de Utah? Você é mórmon?" Um aluno perguntou. Eu me senti deslocado em meio a todos esses outros alunos de todo o país. "Sim", admiti de maneira hesitante. "Vocês acreditam em Joseph Smith, que disse que viu anjos? Você não acredita realmente nisso, não é?" Não sabia o que dizer. Todos os alunos do elevador estavam olhando para mim. Eu tinha acabado de chegar e todo mundo já pensava que eu era diferente. Tornei-me um pouco defensivo, mas então disse: "Sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus." "De onde tirei isso?" me perguntei. Não sabia que teria essa coragem, mas sabia que as palavras eram verdadeiras. "Ouvi dizer que vocês são religiosos loucos", ele disse. Depois disso, houve uma pausa desagradável à medida que a porta do elevador se abriu. Ao pegarmos nossa bagagem, ele andou pelo corredor, rindo. Então, uma voz atrás de mim perguntou: "Ei, os Mormons não têm uma outra Bíblia?" "Ah, não, de novo não." Virei para trás e vi outro aluno que estava no elevador comigo, Christopher. "É chamado de O Livro de Mormon", eu disse, querendo mudar o assunto. Peguei minhas malas e comecei a andar pelo corredor. "Esse é o livro que Joseph Smith traduziu?" ele perguntou. "É sim", respondi. Continuei andando, com a esperança de evitar constrangimento. "Bem, você sabe como posso conseguir um livro desses?" De repente, uma escritura que aprendi no seminário veio à minha mente. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. À medida que ela entrou em minha mente, senti-me envergonhado por me ter sentido tão constrangido. Essa escritura permaneceu comigo até o final da semana. Respondi o máximo de perguntas sobre a igreja que pude e fiz muitos amigos. Descobri que tenho orgulho de minha religião. Dei um livro de Mormon para Christopher. Mais tarde, ele me escreveu dizendo que havia convidado os missionários para ir à sua casa. Aprendi a não ficar constrangido em compartilhar meu testemunho. Sinto-me inspirado pela coragem de Kevin em compartilhar seu testemunho. Agora, a propósito, ele é um bispo servindo em Indiana. É uma coragem que se repete todos os dias por membros fiéis à igreja em todo o mundo. À medida que compartilho meus pensamentos, convido-os a refletir sobre estas 4 perguntas. Sei e compreendo o que é um testemunho? Sei como prestar meu testemunho? Quais são os obstáculos em prestar meu testemunho? Como posso manter meu testemunho? Seu testemunho é seu bem mais precioso, que com frequência está relacionado a sentimentos espirituais profundos. Esses sentimentos normalmente são comunicados de maneira silenciosa e são descritos como uma voz mansa e delicada. Seu testemunho é sua crença ou seu conhecimento da verdade, dado como uma confirmação espiritual por meio da influência do Espírito Santo. Adquirir essa confirmação vai mudar o que você diz e como você age. Elementos fundamentais de seu testemunho, os quais o Espírito Santo confirma, incluem 5 elementos. Deus é seu Pai Celestial e você é seu filho. Ele o ama. Jesus Cristo vive. Ele é o Filho do Deus vivo, seu Salvador e Redentor. Joseph Smith é um profeta de Deus que foi chamado para restaurar a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Deus restaurada na Terra. A Igreja de Jesus Cristo restaurada é liderada por um profeta vivo hoje.
Você presta seu testemunho quando compartilha sentimentos espirituais com outras pessoas. Como membro da igreja, você tem oportunidades de prestar seu testemunho de maneira oral, em reuniões formais da igreja ou em conversas individuais menos formais com familiares, amigos e outras pessoas. Outra maneira pela qual você presta seu testemunho é por meio de comportamento justo. E seu testemunho em Jesus Cristo não é somente o que você diz, é quem você é. Toda vez que você profere seu testemunho ou demonstra, por meio de suas ações, seu comprometimento de seguir a Jesus Cristo, você convida outras pessoas a vir a Cristo. Membros da igreja servem de testemunhas de Deus em todas as coisas e em todos os lugares. Temos oportunidades infindáveis para fazer isso no universo digital, ao usarmos nosso próprio conteúdo inspirador ou ao compartilharmos conteúdo edificante preparado por outras pessoas. Testificamos quando amamos, compartilhamos e convidamos, até mesmo online. Seus tweets, mensagens privadas e publicações terão um propósito maior e mais sagrado quando vocês também usarem as mídias sociais para mostrar como o Evangelho de Jesus Cristo molda sua vida. Os obstáculos em prestar seu testemunho podem incluir a incerteza sobre o que dizer. Matthew Cowley, um antigo apóstolo, compartilhou a seguinte experiência ao partir para uma missão de 5 anos na Nova Zelândia, quando tinha 17 anos de idade. Nunca me esquecerei das últimas palavras de meu pai no dia que eu parti. Meu menino, você vai partir para essa missão e, às vezes, quando for convidado para falar, você vai pensar que está maravilhosamente preparado, mas quando se levantar, sua mente ficará totalmente em branco. Perguntei, o que devo fazer quando isso acontecer? Ele disse, você vai se levantar e, com todo o fervor de sua alma, vai prestar testemunho de que Joseph Smith foi um profeta de Deus vivo. Pensamentos fluirão para sua mente e palavras sairão de sua boca para o coração de todas as pessoas que ouvirem. Minha mente, que ficou muitas vezes em branco durante minha missão, deu-me a oportunidade de prestar testemunho a respeito do evento mais grandioso na história do mundo, desde a crucificação e a ressurreição do Mestre. Tentem fazê-lo, rapazes e moças. Se vocês não têm mais nada a fazer, nada a dizer, testifiquem que Joseph Smith foi o profeta de Deus e toda a história da igreja virá à sua mente. Da mesma forma, o presidente Dallin H. Oaks compartilhou, algumas pessoas ganham mais facilmente um testemunho de pé, prestando, do que de joelhos, pedindo isso em oração. O Espírito presta testemunho ao orador e ao ouvinte da mesma forma. Outro obstáculo, como a história de Kevin destacou, é o medo. Assim como Paulo escreveu a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Sentimentos de medo não vêm do Senhor, mas frequentemente do adversário. Ter fé, como Kevin teve, permitirá que você supere esses sentimentos e compartilhe livremente o que está em seu coração. Como posso manter meu testemunho? Acredito que o testemunho é uma parte essencial nossa. Porém, a fim de mantê-lo e desenvolvê-lo de maneira mais plena, Alma ensinou que devemos nutrir nosso testemunho com muito cuidado. Ao fazermos isso, ele criará raiz e crescerá e dará frutos. Sem isso, ele secará. Cada membro amado da primeira presidência nos orientou a respeito de como manter um testemunho. O presidente Harry B. Eyre nos ensinou de modo amável que banquetear-se nas palavras de Deus, oração sincera e obediência aos mandamentos do Senhor precisam ser colocados em prática para que nosso testemunho cresça e prospere. O presidente Dallin H. Oaks nos lembrou que, para retermos nosso testemunho, precisamos partilhar o sacramento semanalmente, para merecer o cumprimento da sublime promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. E o presidente Nelson nos aconselhou recentemente de modo gentil e enfatizou novamente nesta manhã: alimentem seu testemunho com a verdade. Banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor.
Passem mais tempo realizando o trabalho de templo e história da família. Façam do testemunho a sua maior prioridade. Meus amados irmãos e irmãs, prometo que à medida que vocês compreenderem mais plenamente o que é um testemunho e ao compartilharem, vocês superarão obstáculos de incerteza e medo, o que os permitirá nutrir e manter esse bem mais precioso que é seu testemunho. Somos abençoados por termos inúmeros exemplos de profetas antigos e modernos que prestaram seu testemunho corajosamente. Após a morte de Cristo, Pedro se levantou e testificou: seja conhecido a vós todos, em nome de Jesus Cristo, que este está são diante de vós. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mulher que, após o sermão de alma a respeito da fé, afirmou de maneira poderosa: eis que eu próprio vos testifico que essas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Joseph Smith e Sidney Rigdon, ao testemunharem uma visão gloriosa do Salvador ressurreto, testificaram: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz certificando que ele é o unigênito do Pai. Irmãos e irmãs, eu os convido a buscar a oportunidade de prestar seu testemunho por meio de palavras e ações. Tive essa oportunidade recentemente, ao término de uma reunião com o prefeito de uma cidade capital na América do Sul, em seu gabinete, com vários de seus funcionários. Ao concluirmos a reunião com sentimentos muito cordiais, pensei de maneira hesitante se deveria compartilhar meu testemunho. Segui o sussurro e proferi meu testemunho de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e o Salvador do mundo. Tudo mudou naquele momento. Não havia como negar o Espírito naquela sala. Parecia que o coração das pessoas estava sendo tocado. O Consolador presta testemunho do Pai e do Filho. Sou tão grato por ter tido a coragem de prestar meu testemunho. Quando tiverem um momento como esse, não hesitem e aproveitem a oportunidade. Vocês vivenciarão o sentimento cálido do Consolador dentro de vocês ao fazê-lo. Ofereço-lhes meu testemunho e minha certeza de que Deus é nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo vive e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Deus na Terra hoje e é guiada por nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante o ministério terreno do Salvador, ele notou um homem que era cego. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A resposta firme, amorosa e sincera do Salvador nos assegura de que ele está ciente de nossas dificuldades. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ainda que alguns desafios surjam devido à desobediência intencional, sabemos que muitos dos desafios da vida existem por causa de outros motivos. Independentemente do motivo de nossos desafios, eles podem ser uma excelente oportunidade para crescermos. Minha família não foi poupada das adversidades da vida. Quando pequeno, eu admirava as famílias com muitos filhos. Era esse tipo de família que eu desejava ter, especialmente quando conheci a igreja durante minha adolescência por meio do meu tio materno Safo e de sua esposa em Takorá de Gana. Quando Hannah e eu nos casamos, desejávamos que nossa bênção patriarcal se cumprisse. Ela mencionava que seríamos abençoados com muitos filhos. No entanto, antes do nascimento de nosso terceiro menino, tornou-se claro por razões médicas que Hannah não poderia ter outro bebê. Embora o nascimento de Kenneth tenha representado uma situação de risco tanto para ele quanto para sua mãe, sou grato por ele ter nascido bem e por sua mãe ter se recuperado.
Ele foi capaz de começar a participar plenamente de nossa vida familiar, o que inclui a frequência à igreja, orações diárias em família, o estudo das Escrituras, a noite familiar e atividades recreativas salutares. Apesar de termos tido que ajustar nossas expectativas com relação a ter uma família grande, sentíamos alegria ao colocar em prática os ensinamentos de A Família Proclamação ao Mundo com nossos 3 queridos filhos. Seguir esses ensinamentos foi muito significativo para a minha fé em crescimento. Conforme declarado na proclamação, o casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Fomos abençoados à medida que colocamos esses princípios em prática. Entretanto, durante um fim de semana, enquanto eu servia como presidente de estaca, vivenciamos o que talvez seja a pior provação que pais e mães possam enfrentar. Nossa família tinha voltado para casa após uma atividade da igreja e estávamos reunidos para almoçar. Depois, nossos 3 filhos foram brincar na área de lazer do condomínio. Minha esposa sentiu diversas vezes que poderia estar acontecendo algo errado. Ela me pediu para olhar os meninos enquanto lavávamos a louça. Eu sentia que estava tudo bem, pois conseguíamos ouvir a alegria deles enquanto brincavam. Quando finalmente nós 2 saímos para ver as crianças, para nosso desespero, vimos nosso pequeno Kenneth, de 18 meses, inerte, em um balde com água, longe da vista dos irmãos. Nós o levamos às pressas ao hospital, mas todas as tentativas de reanimá-lo foram em vão. Ficamos arrasados por saber que não teríamos a oportunidade de criar nosso precioso filho durante esta vida mortal. Apesar de sabermos que Kenneth faria parte de nossa família eternamente, comecei a pensar por que Deus havia deixado essa tragédia acontecer comigo se eu estava fazendo tudo o que podia para magnificar meu chamado. Eu havia acabado de voltar para casa após cumprir um de meus deveres ao ministrar aos membros da igreja. Por que Deus não poderia ter considerado meu serviço e poupado nosso filho e nossa família dessa tragédia? Quanto mais eu pensava no ocorrido, mais amargo me tornava. Minha esposa nunca me culpou por eu não ter dado ouvidos às suas impressões, mas aprendi uma lição que mudou minha vida e criei 2 regras que nunca devem ser quebradas. Regra número 1. Ouça e siga a inspiração de sua esposa. Regra número 2. Se por algum motivo não tiver certeza do que fazer, siga a regra número 1. Embora a experiência tenha sido devastadora e ainda sintamos pesar, nosso fardo quase insuportável foi finalmente aliviado. Minha esposa e eu aprendemos lições específicas com a perda que sofremos. Passamos a sentir a união e o vínculo que advém de nossos convênios no templo. Sabemos que podemos reivindicar Kenneth como nosso filho no próximo mundo, por ele ter nascido sob convênio. Também ganhamos a experiência necessária para ministrar a outras pessoas e ter empatia pelo sofrimento delas. Testifico que nosso rancor se dissipou à medida que exercemos fé no Senhor. O que aconteceu conosco continua sendo difícil, mas aprendemos com o apóstolo Paulo que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, se nos concentrarmos nele. O presidente Russell M. Nelson ensinou: quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Ele continua: a alegria vem dele e por causa dele.
podemos ter bom ânimo e ser repletos de paz durante as dificuldades. O amor que sentimos, graças ao Salvador e à sua expiação, se torna um recurso poderoso para nós durante os momentos de desafio. Tudo que é injusto e difícil nesta vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Ele ordenou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele pode nos ajudar a suportar qualquer dor, doença ou provação que enfrentarmos na mortalidade. Encontramos diversas histórias nas Escrituras a respeito de líderes grandiosos e nobres, como Jeremias, Jó, Joseph Smith e Nefe, que não foram poupados das adversidades e dos desafios da mortalidade. Ele pode nos ajudar a suportar qualquer dor, doença ou provação que enfrentarmos na mortalidade. Durante os terríveis dias na cadeia de Liberty, Joseph Smith clamou: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que encobre teu esconderijo? O Senhor ensinou Joseph a suportar bem e prometeu que, se o fizesse, todas essas coisas lhe serviriam de experiência e seriam para seu próprio bem. Ao refletir a respeito de minhas experiências, percebo que aprendi algumas das melhores lições durante os momentos mais difíceis, os quais me fizeram sair da zona de conforto. As dificuldades que vivenciei quando era jovem, ao aprender sobre a igreja no seminário, como recém-converso e como missionário de tempo integral, e os desafios que enfrentei ao estudar, ao me esforçar para magnificar meus chamados e ao cuidar da família, me prepararam para o futuro. Quanto mais bom ânimo tenho ao agir diante de circunstâncias difíceis com fé no Senhor, mais cresço em meu discipulado. As dificuldades em nossa vida não deveriam nos surpreender, uma vez que entramos no caminho estreito e apertado. Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. À medida que o seguimos, principalmente durante as adversidades, podemos crescer e nos tornar mais semelhantes a Ele. Um dos convênios que fazemos com o Senhor no templo é o de viver a lei de sacrifício. O sacrifício sempre fez parte do Evangelho de Jesus Cristo. É um lembrete do grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo por todos aqueles que viveram ou que ainda viverão na terra. Sei que o Senhor sempre nos abençoa por nossos desejos justos. Vocês se lembram dos vários filhos que me foram prometidos em minha bênção patriarcal? Essa bênção está se cumprindo. Minha esposa e eu servimos com muitas centenas de missionários de mais de 25 países na missão Ghana Cape Coast. Eles são tão preciosos para nós quanto se fossem literalmente nossos filhos. Testifico que crescemos em nosso discipulado quando exercemos fé no Senhor durante os momentos de dificuldades. Ao fazermos isso, Ele misericordiosamente nos fortalecerá e nos ajudará a carregar nossos fardos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em outubro do ano passado, fui designado com o presidente M. Russell Ballard e o elder Jeffrey R. Holland para visitar o Reino Unido, onde nós três servimos como jovens missionários. Tivemos o privilégio de ensinar e testificar, assim como reviver o início da história da igreja nas Ilhas Britânicas, onde meu tataravô, Heber C. Kimball, e seus companheiros foram os primeiros missionários. O presidente Russell M. Nelson, brincando conosco a respeito dessa designação, observou que era incomum designar 3 apóstolos para visitar a área onde eles haviam servido como missionários em sua juventude. Ele reconheceu que todos os apóstolos desejam ser designados para visitar sua missão original. Com um grande sorriso no rosto, ele explicou sucintamente o precedente de que, se houver outro grupo de 3 apóstolos que serviram na mesma missão
há mais de 60 anos, então eles também podem receber uma designação semelhante. Em preparação para essa designação, reli o livro Life of Heber C. Kimball, escrito por um neto dele, Orson F. Whitney, que mais tarde foi chamado para o apostolado. Recebi esse livro de minha preciosa mãe quando eu tinha quase 7 anos de idade. Nós estávamos nos preparando para participar da dedicação do monumento This is the Place, no dia 24 de julho de 1947, realizada pelo presidente George Albert Smith. Ela queria que eu soubesse mais sobre meu antepassado Heber C. Kimball. O livro contém uma profunda declaração atribuída ao presidente Kimball que tem um grande significado para os nossos dias. Antes de compartilhar a declaração, gostaria de fornecer um pequeno contexto. Enquanto o profeta Joseph Smith estava preso na cadeia de Liberty, os apóstolos Brigham Young e Heber C. Kimball tinham a responsabilidade, sob terríveis circunstâncias adversas, de supervisionar a desocupação dos santos para fora do Missouri. Essa desocupação foi necessária em grande parte devido à ordem de extermínio emitida pelo governador Lilburn W. Boggs. Quase 30 anos depois, Heber C. Kimball, que na época servia na primeira presidência, refletindo sobre essa história com uma nova geração, ensinou: permitam-me dizer que muitos de vocês verão dias em que sofrerão todas as aflições, tribulações e perseguições que forem capazes de suportar, bem como inúmeras oportunidades de mostrar sua fidelidade a Deus e a sua obra. E Heber continuou: para vencer as dificuldades que virão, será necessário que saibam da veracidade desta obra por si mesmos. As dificuldades serão de tal natureza que o homem ou a mulher que não possui seu conhecimento pessoal ou testemunho cairá. Se vocês não tiverem o testemunho, vivam em retidão, invoquem o Senhor e não descansem até o alcançarem. Se não o fizerem, não resistirão às provações. Tempos virão em que nenhum homem ou mulher será capaz de perseverar com luz emprestada. Cada um terá de se guiar pela luz que traz dentro de si. Se você não a tiver, não resistirá. Portanto, busquem o testemunho de Jesus e se apeguem a ele, para que quando os tempos de tribulação chegarem, vocês não tropecem e caiam. Cada um de nós precisa de um testemunho pessoal da obra de Deus e do papel central de Jesus Cristo. A seção 76 de Doutrina e Convênios se refere aos 3 graus de glória e compara a glória celestial à do Sol. Depois compara a glória terrestrial à da Lua. O interessante é que o Sol produz a própria luz, mas a Lua brilha com luz refletida, ou seja, luz emprestada. Falando sobre o reino terrestrial, o versículo 79 declara: estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus. Não podemos obter o reino celestial e viver com Deus, o Pai, sob luz emprestada. Precisamos ter nosso próprio testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Vivemos em um mundo no qual a iniquidade é abundante e os corações se desviam de Deus por causa dos preceitos dos homens. Um dos exemplos mais convincentes nas Escrituras relacionados a preocupações de Heber C. Kimball a respeito da busca de um testemunho da obra de Deus, de Jesus Cristo, se encontra nos conselhos que Alma dá a seus filhos, Elamon, Siblon e Corianton. 2 de seus filhos haviam mantido a fidelidade a Deus e a sua obra, porém outro filho havia tomado péssimas decisões. Para mim, o conselho de Alma é mais significativo porque ele ofereceu aos seus próprios filhos na condição de pai. Sua primeira preocupação, assim como a preocupação de Heber C. Kimball, era que cada um de seus filhos tivesse um testemunho de Jesus Cristo e mantivesse sua fidelidade a Deus e a sua obra. Alma, falando a seu filho, Elamon testificou: sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia.
Embora a alma tivesse recebido uma manifestação na qual viu um anjo, o que é raro, impressões concedidas pelo Espírito Santo são mais comuns. Essas impressões podem ser tão importantes quanto as manifestações angelicais. O presidente Joseph Fielding Smith disse: as impressões deixadas na alma provenientes do Espírito Santo são muito mais significativas do que uma visão. Trata-se de um momento em que o Espírito fala ao Espírito e a impressão deixada na alma é bem mais difícil de se apagar. Isso nos leva ao conselho de alma para seu segundo filho, Siblon. Siblon era justo como seu irmão Elamã. O conselho que quero enfatizar se encontra em Alma 38:12, que diz em parte: faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor. Dominar é uma palavra interessante. Quando montamos um cavalo, usamos as rédeas para dominá-lo e guiá-lo. Um bom sinônimo para essa palavra pode ser dirigir, controlar ou restringir. O Velho Testamento nos diz que nós nos alegramos quando soubemos que teríamos um corpo físico. O corpo não é mau, é belo e essencial, mas algumas paixões, se não forem usadas de forma adequada e dominadas de maneira apropriada, podem nos separar de Deus e de sua obra e impactar negativamente o nosso testemunho. Vamos falar de duas paixões em particular. Primeiro, a raiva e segundo, a concupiscência. É interessante que, se não dominarmos ou controlarmos essas paixões, elas podem causar muito sofrimento, diminuir a influência do Espírito e nos separar de Deus e de sua obra. O adversário aproveita todas as oportunidades para preencher a nossa vida com imagens de violência e imoralidade. Em algumas famílias, não é raro um marido ou esposa com raiva agredir um cônjuge ou um filho. Em julho, participei de um fórum parlamentar de todos os partidos do Reino Unido, em Londres. A violência contra a mulher e jovens foi destacada como um problema mundial significativo. Além da violência, outras pessoas se envolveram em abusos verbais. A proclamação sobre a família afirma que as pessoas que maltratam o cônjuge ou os filhos deverão um dia responder perante Deus. O presidente Nelson enfatizou firmemente isso ontem pela manhã. Peço que tome a decisão de que não vão maltratar o seu cônjuge ou filhos de maneira física, verbal ou emocional, quer tenham seus pais maltratado vocês ou não. Em nossos dias, um dos desafios mais significativos é a contenda e o abuso verbal relacionados a questões sociais. Em muitos casos, a raiva e a linguagem abusiva substituíram a razão, o debate e a civilidade. Muitas pessoas abandonaram a administração de Pedro, apóstolo sênior do Salvador, de buscar qualidades semelhantes às de Cristo, tais como a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade. Elas também abandonaram a qualidade cristã de humildade. Além de controlar a raiva e dominar outras paixões, precisamos levar uma vida moral pura, controlando nossos pensamentos, nossa linguagem e nossas ações. Precisamos nos abster de pornografia, avaliar se o que estamos assistindo em nossa casa é adequado e nos abster de toda forma de conduta pecaminosa. Isso nos leva ao conselho de alma para seu filho Corianton. Ao contrário de seus irmãos Elamã e Siblon, Corianton se envolveu em transgressão moral. Como Corianton tinha se envolvido com a imoralidade, era necessário que Alma o ensinasse sobre o arrependimento. Ele tinha que ensiná-lo a respeito da seriedade do pecado e depois como poderia se arrepender. Assim, o conselho preventivo de Alma era o de dominar as paixões, mas para aquelas pessoas que transgrediram, o de se arrepender. O presidente Nelson deu aos membros um profundo conselho sobre o arrependimento na Conferência Geral de abril de 2019. Ele deixou claro que o arrependimento diário é parte essencial de nossa vida. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Ele ensinou: o arrependimento diário é o caminho para a pureza e a pureza traz poder. Se Corianton tivesse feito o que o presidente Nelson aconselhou, ele teria se arrependido assim que tivesse começado a ter pensamentos impuros. Transgressões graves não teriam ocorrido. O conselho final que Alma deu a seus filhos é uma das doutrinas mais importantes em todas as Escrituras.
está relacionado à expiação realizada por Jesus Cristo. A alma testificou que Cristo tiraria o pecado. Sem a expiação do Salvador, o princípio eterno da justiça exigiria punição. Por causa da salvação do Salvador, a misericórdia pode prevalecer para aqueles que se arrependerem e pode permitir que eles retornem à presença de Deus. É muito importante ponderar sobre essa maravilhosa doutrina. Ninguém pode retornar à presença de Deus somente por suas próprias boas obras. Todos nós precisamos do benefício do sacrifício do Salvador. Todos nós pecamos e é somente por meio da expiação de Jesus Cristo que podemos alcançar misericórdia e viver com Deus. A alma também deu conselhos maravilhosos a Coriantor e a todos nós que passamos ou passaremos pelo processo de arrependimento, independente se os pecados forem pequenos ou tão graves quanto os cometidos por Coriantor. Lemos no versículo 29 de Alma 42. E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Coriantor ouviu o conselho de Alma, arrependeu-se e serviu honrosamente. Por causa da expiação do Salvador, a cura está disponível para todas as pessoas. Na época de Alma, na época de Heber e certamente em nossa época, todos nós precisamos buscar nosso próprio testemunho de Jesus Cristo, dominar nossas paixões, arrepender-nos de nossos pecados, encontrar paz por meio da expiação de Jesus Cristo e manter nossa fidelidade a Deus e a sua obra. Em um discurso recente, novamente esta manhã, o presidente Russell M. Nelson falou a respeito disso desta maneira. Eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho de Jesus Cristo. Esforcem-se para obtê-lo. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultivem-no para que ele cresça. E depois, observem os milagres que acontecerão em sua vida. Sou grato por podermos ouvir o presidente Nelson agora. Testifico que o presidente Nelson é o profeta do Senhor para os nossos dias. Amo e valorizo a maravilhosa inspiração e orientação que recebemos por meio dele. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, presto um firme testemunho da divindade do Salvador e da realidade de sua expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao concluirmos esta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. Reconhecemos todas as pessoas que auxiliaram o serviço de tradução e aquelas que prepararam o edifício e ajudaram com todas as coisas necessárias para essa transmissão mundial. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Deus vos guarde. A oração de encerramento será oferecida pelo líder Jorge M. Alvarado, dos 70, e a conferência entrará em recesso. Queridos irmãos e irmãs, durante estas 5 sessões magníficas da Conferência Geral, testemunhamos mais uma vez que os céus estão abertos. Oro para que tenham registrado suas impressões e para que ajam de acordo com elas. Nosso Pai Celestial e seu Filho amado Jesus Cristo estão prontos para ajudá-los. Suplico que aumentem seus esforços para buscar a ajuda deles. Recentemente, a irmã Nelson e eu tivemos a oportunidade de assistir, em primeira mão, a 4ª e nova temporada da série Vídeos do Livro de Mórmon. Ambos nos sentimos inspirados por esses vídeos.
Gostaria de compartilhar com vocês um breve trecho da cena que retrata a aparição do Salvador aos nefitas. Eis aqui, meu filho amado. Eis aqui, meu filho amado. Eis aqui, meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me glorifiquei meu nome. Ouvi-o. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos ao meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. É significativo que o Salvador tenha escolhido aparecer ao povo no templo. Essa é a sua casa. Ela está repleta de seu poder. Que nunca percamos de vista o que o Senhor está fazendo por nós agora. Ele está tornando seus templos mais acessíveis. Ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Ele está aumentando nossa capacidade de ajudar a coligar Israel. Ele também está fazendo com que seja mais fácil para cada um de nós nos tornarmos espiritualmente refinados. Prometo que, ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Atualmente temos 168 templos em funcionamento, 53 novos templos em construção e outros 54 na fase de projeto e pré-construção. Tenho a satisfação de anunciar nossos planos para a construção de um novo templo em cada um dos seguintes locais: Busan, Coreia; Naga, Filipinas; Santiago, Filipinas; Eket, Nigéria; Chiclayo, Peru; Buenos Aires City Center, Argentina, centro da cidade; Londrina, Brasil; Ribeirão Preto, Brasil; Huetenango, Guatemala; Jacksonville, Flórida;
Grand Rapids, Michigan, Prosper, Texas, Lone Mountain, Nevada, e Tacoma, Washington. Também estamos planejando construir vários templos em determinadas áreas metropolitanas em que o tempo de locomoção para um templo já existente seja um grande desafio. Portanto, tenho a satisfação de anunciar mais 4 locais próximos da Cidade do México onde novos templos serão construídos. Cuernavaca, Pachuca, Toluca e Tula. Meus queridos irmãos e irmãs, que vocês se concentrem no templo como nunca se concentraram antes. Eu os abençoo para que se aproximem de Deus e de Jesus Cristo todos os dias. Amo vocês. Oro para que Deus esteja com vocês, até que nos encontremos novamente. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Secure.
Nosso querido Pai Celestial, chegamos ante Ti ao final desta maravilhosa sessão da Conferência Geral, com corações humildes e cheios de desejo de realizar a Tua vontade. Somos gratos por viver, por estar vivo, evidentes reveladores, especialmente muito gratos por nosso querido presidente Russell M. Nelson e pelo anúncio de novos templos. Pai, rogamos a Ti que sejamos capazes de aproximarmos mais de nós de Ti e nosso testemunho sobre Teu Filho Jesus Cristo somente, e nos ajude a adorar no templo para aplicar as lições que recebemos durante esta conferência. Abençoa cada um de nossas casas, nossas famílias e todos os que estão ligados a essa conferência, centros de reunião e casas ao redor do mundo, para que continue a sentir o Espírito e tornar-se determinados a seguir o Teu Filho Jesus Cristo. Oramos por isso com nosso coração. Paz no mundo. E para aqueles que estão sofrendo por muitas situações ao redor do mundo, amamos-te, Pai Celestial, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Essa foi a transmissão da sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Olá! Obrigada por se unir a milhões de pessoas no mundo todo e assistir